Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal para refletir durante 30 minutos assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Que bom que você está diante do seu celular, computador, televisor, sintonizado conosco. O programa Luz da Vida continua a abordar o fascinante argumento dos Salmos na nossa vida. A proposta desse projeto ambicioso é comentar versículo por versículo todo o saltério com os padres da Igreja. E já demos alguns passos, esse foi o tema do último programa, comentamos os versículos 13 e 14 do Salmo de número 7. Estamos no 7º Salmo, de autoria do rei Davi. Hoje nós vamos continuar a ler e interpretar esse salmo com os padres da Igreja. E já vamos direto para o versículo 15. O contexto desse salmo: o rei Davi está sofrendo com a perseguição dos seus inimigos, dos seus ferrenhos adversários, dentre eles o seu filho, Absalão, o maior inimigo do pai. Isso como punição, como castigo pelos pecados que Davi cometeu, 2 gravíssimos pecados: o adultério com a esposa do seu general, Urias, e o assassinato de Urias, perpetrado, maquinado, planejado pelo próprio rei Davi. Arrependido, depois que foi desmascarado, denunciado pelo profeta Natã, Davi pede perdão a Deus, é perdoado, mas as consequências vêm depois. E essa perseguição dos seus inimigos é uma dessas consequências. Davi, então, redige esse salmo, implorando de Deus a proteção, o refúgio e o amparo diante dos ataques dos inimigos. Com a palavra, o rei Davi, Salmo 7, versículo 15. Eis que o mal está em dores de parto. Concebe a malícia e dá luz à mentira. Ele aqui se refere aos seus inimigos. Aqui, utilizando uma linguagem, digamos assim, de ginecologia, dar à luz, dores de parto, enfim, é linguagem de parturiente, de uma mulher grávida que está sentindo que chegou a hora do nascimento do seu filho. Da mesma forma que uma mulher dá à luz ao seu filho, o malvado está em dores de parto, isto é, ele está prestes a manifestar aquilo que está dentro do seu coração. A mentira, a imundícia, a iniquidade, e o que ele vai dar à luz é exatamente aquilo que está guardado no seu coração e que define a sua personalidade, que é a mentira. Santo Agostinho vai fazer uma interpretação muito interessante desse versículo, e prestem, por favor, atenção, porque o que Santo Agostinho vai dizer é exatamente o seguinte: a mentira, ela traz consequências nocivas não somente para quem é vítima da mentira, ou seja, o mentiroso prejudica pessoas que são enganadas com sua mentira, mas antes de tudo, ele está cavando a sua própria ruína. Ele está gerando o próprio castigo que vai recair sobre si. João 8,44, Jesus, a respeito do demônio, diz: quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos então à bela interpretação de Santo Agostinho a esse versículo 15 do Salmo de número 7. Virá o justo juízo. A respeito deste, o salmista se exprime de maneira a entendermos que a cada um se torna suplício o seu próprio pecado, e a sua iniquidade se converte em castigo. Não pensemos que venha o castigo da tranquilidade e luz inefável de Deus, e sim que Ele, de tal maneira, dispõe acerca dos pecados, que os prazeres do pecador se transformam em instrumentos de Deus para punir. Concebe a malícia. O que havia o pecador concebido para gerar a injustiça? Concebeu o trabalho. Daí, pois, a palavra: comerás o teu pão em trabalhos. E ainda,
Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O trabalho não pode ser abolido, a menos que ame cada um só o que não lhe pode ser tirado contra a vontade. Pois se amamos o que a contragosto podemos perder, forçoso é sofrermos miseravelmente por causa disso. E para o obtermos, em meio às angústias e tribulações terrenas, enquanto deseja cada um arrebatá-las e passar à frente dos outros, ou extorquí-las de alguém, planejam-se injustiças. Com razão, portanto, e em perfeita ordem se afirma que quem concebeu o trabalho deu à luz a injustiça. O que é que dá à luz senão aquilo que foi gerado, enquanto não tenha gerado aquilo que concebeu? Pois não nasce o que foi concebido, mas é concebido o sêmen. Nasce o que é formado do sêmen. O trabalho é, por conseguinte, o germe da iniquidade. O pecado, porém, é a conceição do trabalho, a saber, aquele primeiro pecado, a apostasia cometida contra Deus. Gerou, portanto, a injustiça, quem concebeu o trabalho, e pariu a iniquidade. Iniquidade é o mesmo que injustiça. Deu, pois, à luz aquilo que ele gerou. É fantástico. É uma lei que Deus coloca nos nossos atos, de sorte que Efésios capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que o homem semeia, isso ele colherá. É interessante a ideia de que Deus se utiliza de instrumentos para alheios ao pecador, para punir o pecador, ou melhor dizendo, o iníquo, ela deve ser substituída por essa intuição belíssima que Santo Agostinho concebeu aqui, lendo esse versículo. O mal está em dores de parto. Isto é, você está praticando a maldade, dentro de você está sendo gerado aquilo que vai vir à tona para prejudicar você, para castigar você, para punir você. E Deus vai se utilizar desses instrumentos, dessas chagas que você mesmo semeou, dos efeitos da maldade que você espalhou, que você perpetrou. Que coisa interessante! O mal está em dores de parto. É como que se a Escritura dissesse a maldade que você está fazendo agora, o pecado que você está cometendo agora e que está trazendo prejuízo para as pessoas, ele está sendo o princípio, sim, porque quando a criança vem à luz, é o princípio, não da vida, porque a vida começa 9 meses antes, normalmente, mas ela tem início a sua aventura na luz, isto é, fora do ventre da mãe. Você, enquanto pratica o mal, está gerando a sua própria ruína. Está concebendo, já concebeu, porque o mal está sendo praticado, mas a própria desgraça vai ser, desculpe a expressão, mas usada por Santo Agostinho aqui, parida. Você vai dar à luz o instrumento da sua ruína, os instrumentos de que Deus vai se utilizar para punir você. É impressionante. Concebida a malícia, dá à luz a mentira. O mentiroso, ele pode prejudicar as pessoas, mas um dia ele vai ser prejudicado de alguma forma com a mentira que ele mesmo escondeu, perpetrou, espalhou, difundiu, enganou, ludibriou. Agora vamos à segunda interpretação dada por São João Crisóstomo a esse versículo. Aqui se mostra que a injustiça não a temos por natureza, mas que é algo exterior ao homem. Por isso é algo pesado, e até que nos livremos dela sentiremos dores. O embrião, até que se forme, permanece no ventre segundo a natureza, por isso não causa dor. Porém, tendo sido formado, se permanece no ventre, é uma demora além da natureza. Daí surgem as dores de parto.
A natureza atormentada obriga a criança a sair, pois não pode mais suportar o que foi preparado e já está devidamente completado. Ali, certamente, primeiro teve lugar a concepção, depois a dor do parto. Porém, aqui, primeiro sentiu dores de parto, depois concebeu e deu à luz. Que se pode dizer? Ali a dor aparece no momento do parto, mas aqui há dor desde o princípio. Quando alguém pensa no mal, inclusive antes de conceber o pensamento, sua mente experimenta agitação e perturbação. Na mulher, depositado o sêmen uma só vez, modela-se conforme a disposição do parto. Porém, naqueles que maquinam enganos, hoje, deposita-se um determinado pensamento. Amanhã, de novo, outro. Assim, são inúmeras as maldades que os perversos depositam em si, as maquinações diárias e as dores de parto que arruinam o pensamento. Porém, esse parto não é como o das mulheres, mas como o das serpentes que destroem o ventre da mãe, dando à luz os filhos dos lados estraçalhados. Assim também nas mentiras e na injustiça. Aqui é uma outra ótica, como que a dizer, o simples fato de você conceber o pensamento já provoca uma perturbação no coração da pessoa. Não fomos criados para mentir, para maquinar mentira, para elaborar, para arquitetar injustiças. Isso já causa um mal, uma dor de uma outra natureza, que não é a dor do parto. Aqui, lógico, o parto a que nos referimos é o parto natural, que é dolorido. Deus colocou como efeito do pecado original, darás a luz com dores. As dores do parto são um efeito do pecado original. Da mesma forma que aquele que concebe a mentira, aquele que maquina, como que gera, como a mãe gera o filho durante 9 meses, esse parto, essa gestação, perdão, ela é dolorosa, porque o que está dentro do coração da pessoa é o mal, e o mal é doloroso, primeiro para quem está sendo, para quem está o gerando. E essa dor, esse sofrimento, é não apenas enquanto o mal está sendo gerado, mas um dia, quando ele vier à luz, ele vai se voltar contra aquele que já sofreu enquanto gerava o mal e vai sofrer como efeito do mal que ele mesmo espalhou. Está terminando esse bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos a análise do Salmo com o próximo versículo 16. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, hoje se debruçando sobre a interpretação do Salmo 7º, continuação de vários programas, o Salmo 7º, que, de número 7, cujo autor é o rei Davi, tem 18 versículos, e no primeiro bloco, juntamente com Santo Agostinho e São João Crisóstomo, vimos duas belas interpretações para o versículo 15. Remeto você ao primeiro bloco, não vamos mais tratar do versículo 15. Assim, já chegamos ao versículo 16. Abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado. Aqui o rei Davi está se referindo ao ímpio, o ímpio que apresenta dardos mortíferos, que lança flechas inflamadas, o mal que está em dores de parto, que concebe a malícia e dá à luz a mentira. E o pano de fundo desse salmo são os inimigos, os adversários do rei Davi, que não são poucos, e dentre eles o seu maior rival, o seu maior e declarado e escancarado inimigo, o seu próprio filho Absalão. Davi, quando redigiu esse salmo,
estava profundamente aflito pela ação, pela perseguição dos seus inimigos que queriam vê-lo desmoralizado, destronado e morto. Então, já situamos aqui, agora no versículo, situamos o contexto do Salmo e a respeito de quem Davi, nesse versículo 16, está se referindo. Aqui ele diz uma máxima que é a mais pura verdade. Quem abre um fosso, acaba caindo nele. Interpretando esse versículo, Santo Agostinho diz o seguinte: abrir um fosso profundo. Abrir uma fossa é nas coisas terrenas, como se fosse na terra preparar uma armadilha para aquele a quem o injusto quer enganar. Abre-se tal fossa quando alguém consente na má sugestão das ambições terrenas. Escava-se quando, após o consentimento, se insiste em perpetrar a fraude. Mas como é possível que a iniquidade prejudique o justo contra quem age, e não tanto o coração do injusto donde procede? Quem comete desfalque, por exemplo, enquanto visa a causar dano a outrem, abre em si a ferida da avareza. Quem é tão louco que não percebe a enorme diferença entre o que sofre prejuízo monetário e o que é lesado na inocência? Cai no abismo por ele mesmo cavado. É idêntico ao que diz outro salmo: o Senhor dá-se a conhecer quando faz justiça. O pecador ficou preso nas obras de suas mãos. Essa lei da natureza que Deus colocou impregnada em cada um de nós deveria ser um freio tremendo no coração de todo ser humano. Bastaria pensar exatamente isso. Eu estou cavando, aqui imaginemos, a pessoa iníqua, que se compraz, que se alegra e que por algum motivo prepara a queda de quem quer que seja. Prepara a ruína, o dano, o prejuízo, seja ele espiritual, seja ele moral, seja ele físico, vias de fato, agressão, violência, vingança, sei lá. Seja ele também patrimonial, danificar o próximo por vontade própria, querendo obter esse resultado, esse prejuízo. O alegrar-se, o desejar e como que preparar a ruína do outro. Pois bem, deveria. Isso porque Deus colocou na natureza de todo ser humano. Se você cavar uma fossa para alguém cair, é você quem vai cair nela. Se não agora, mas depois. Se não dessa forma, mas de outra forma. Ou seja, uma pessoa que perpetrou prejuízo físico para alguém hoje, Deus se encarrega de preparar uma fossa espiritual, por exemplo, para ele mais na frente. Isso de uma sabedoria, com uma inteligência tão grande que muitas vezes a pessoa nem vai lembrar, nem vai relacionar, nem vai unir o prejuízo que ele vai experimentar, a rebordosa que vai vir do céu daqui a 30, 20 anos, e ele nem imagina, porque já esqueceu o mal que ele fez lá atrás. Como Deus é sábio, como Deus é inteligente, como Deus é puro e é perfeito nos seus desígnios misteriosos. Com a palavra, agora, numa interpretação mais longa, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, como sempre fantástico, mas São João Crisóstomo aqui não é menos eloquente. Comentando,
O Salmo 7, versículo 16, abre um fosso profundo, mas cai no abismo por ele mesmo cavado, o Boca de Ouro, São João Crisóstomo. Também corresponde à benevolência de Deus atribuir tal natureza à insídia, de modo que, quando aqueles que cometem truques são apanhados na rede, também desistam de lutar e conspirar contra seu próximo. O mesmo aconteceu com Moisés. Quem ia morrer se salvou. E o faraó pereceu no caminho que havia maquinado contra os filhos de Israel. Na verdade, ao ordenar que as crianças fossem mortas, obrigou a mãe de Moisés a abandonar o recém-nascido por medo. Assim, a filha do faraó recolhe um cesto de junco e, encontrando o recém-nascido, alimentou-o. E este, depois de crescer, os perdeu a todos eles. Aqui também a capacidade de Deus brilha mais, sendo maior punição para os maus e júbilo para os que se afastam deles. Desta forma também aconteceu ao justo José, quando seus irmãos o venderam como escravo. Ele sofreu o que sofreu, e verdadeiramente nada o prejudicou. Antes até o beneficiou. Na verdade, foram eles que sofreram aquela tragédia. Como estas, muitas outras coisas podem ser ditas. Leva em consideração também outras coisas. Alguém defraudou? Perdeu-se a si mesmo. Pois, na verdade, quem frauda muitas vezes prejudica a si mesmo, ele mesmo, e trai sua alma. Alguém foi injusto? A si mesmo se esfaqueou com a adaga. O pior sofrimento não é sentir os males, mas praticá-los. Eu vou repetir. O pior sofrimento não é sentir os males, mas praticá-los. Que impressionante! É por isso que Paulo também aconselhou mais sofrer injúrias do que causá-las. E o mesmo Cristo aconselha aquele que recebe bofetadas a não retribuí-las, mas oferecer-se para sofrê-las. Esta é a melhor resistência, o que produz paciência, fortalece a alma e nos coloca acima das paixões. Pois quem insulta o outro, rindo ou com arrogância, em primeiro lugar é ele mesmo quem, vencido pela paixão, é reduzido à escravidão, porque embora pareça que ele insultou o próximo, todavia prejudicou-se ainda mais, reduzindo-se à servidão externa. É uma perspectiva que só o cristianismo tem. Não conheço, sinceramente, em outra religião, essa ideia. Quando alguém pratica o mal em desfavor de uma ou mais pessoas, o maior prejudicado é ele próprio. Mas como? Se na hora é ele que está prejudicando? Não na hora, mas no que vem depois. O preço que ele paga por esse momento de, digamos, triunfo, glória. Humilhou, xingou, agrediu, prejudicou, adentrou na intimidade, na privacidade de uma pessoa, causou danos, desrespeitou direitos. Oh, impune! Como ele foi o maior prejudicado? Na ótica de Deus, ele foi o maior prejudicado. Pelo que vai acontecer ainda. O que o homem semeia, isso ele colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem semeia na carne colherá a corrupção. Não agora, mas o que Deus preparou para esse malvado, na verdade, foi o próprio malvado que fez vir à existência. Como diz o versículo 15, o mal está em dores de parto. Fez o mal, acabou de parir o parto. Acabou de parir o mal. Pronto.
Mas essa criança, onde se vê? Não agora. Ela vai crescer, vai se alimentar, vai se esconder do próprio malvado que não vai conhecer, digamos assim, o fruto de suas entranhas, das suas entranhas. Não agora, não agora, não agora. Mas mais para frente, sim, Senhor. Ah, nada como um dia atrás do outro. Para Deus, 1000 anos são como um dia que passou, diz a Escritura. Vem de carruagem, ou então montado no casco de uma tartaruga bem devagar. Mas quando imaginar, vem a rebordosa, vem a pancada. Ui, 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 ai, 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 o que foi que eu fiz? Fez. Mas eu não lembro. Isso é irrelevante. Foi você quem deu a luz, foi você quem criou a sua própria ruína, foi você quem abriu a fossa para jogar tal pessoa, agora é você quem cai nela. Existe justiça maior do que essa? Não, não existe. Está terminando mais um encontro. Deus seja louvado pela sua perseverança, por estar sempre conosco no aprendizado do saltério com os padres da igreja de uma incrível e formidável sabedoria. Deus seja louvado por você. Um grande abraço, uma feliz semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.